a gente pensa em emagrecer, a gente precisa escolher os alimentos certos para nutrir o nosso corpo. Essa é a regra-chave. Então, se você consome alimentos com uma densidade nutricional que a gente fala mais alta, o que seria isso? É alimentos que têm mais nutrientes, que têm menos calorias e têm menos açúcares, tá? Carboidratos. Esses alimentos, a tendência é você emagrecer mais. Que tipo de alimentos são esses? A gente tem legumes, né, as verduras, as saladas, são alimentos aí mais livres, né? Frutas, depende da fruta, ela já entra mais aí com uma questão de moderação. Mas enfim, legumes normalmente é a melhor opção. Legumes, o que ele tem? Fibras, ele tem água e nutrientes, muitos nutrientes. Então eles ajudam sim você a ficar com menos fome. Então essa é uma questão importante que vocês devem rever mesmo na dieta de vocês. Eu recebo às vezes perguntas assim das mamães, eu acho até engraçado. Eu consigo emagrecer sem comer salada e legumes? Né, as mamães que não gostam. Será que é possível? Então, assim, até se você for na teoria das calorias e tudo mais, você até consegue, mas você não vai estar nutrindo o teu corpo, você vai passar fome. E a gente sabe que às vezes isso é insustentável a longo prazo. Então, assim, se você quer emagrecer e se manter magra, você precisa aprender a gostar de comer esses alimentos. E existem estratégias para isso. Tem tempero, é a forma do preparo, às vezes você botar um queijinho para dar um gostinho, tá? Então é isso, tá? Tem que aprender a gostar de comer e pensar nos nutrientes. No programa, né, aqui do Mães que Treinam, a gente meio que educa as nossas mamães com uma espécie de um sinaleiro. Alimentos verdes, que são mais permitidos, que vão ajudar elas no emagrecimento, os alimentos amarelos, que são os alimentos que devem ter um consumo moderado, e os alimentos vermelhos, que é aqueles alimentos que as mamães devem ao máximo evitar, porque não vão trazer nada de nutriente. O que estaria incluso aí nesses alimentos verdes? Então, olha lá, consumo prioritário: legumes, vegetais, o azeite é uma boa fonte, o azeite de oliva é uma fonte de gordura boa, que você pode adicionar aí na sua salada, né, no seu ovinho. Frutas com baixo teor de açúcar. Então, na dúvida, né, até se você der um Google aí, você vai achar tabelas com frutas que têm menos açúcar. É uma opção. Normalmente as frutas vermelhas, frutas mais cítricas, as carnes, né, ovos e temperos naturais. Isso é o verde. E entra aqui as carnes e os ovos, né? Porque carne, e numa forma geral, e os ovos têm proteína, e proteína ajuda a dar muita saciedade. Isso é uma regrinha muito boa também para quem quer emagrecer, tá bom? Incluir proteínas nas suas refeições. Alimentos amarelos, que seria esses? Então, ele envolve os carboidratos, envolve as gorduras, e eles devem ser consumidos aí com mais moderação. Então, que tipo, né, de carboidrato que a gente coloca aqui para as mamães? Então, aqui, ó, leguminosas, que seria aí a sua lentilha, os sal, cereais e grãos, entra aqui no caso feijão, e amiláceos, ó, batata, aipim, batata salsa, leite, derivados. Esses seriam alimentos amarelos, tá? Outros que entrariam nessa categoria seriam esse mix de oleaginosas, castanhas, né, castanha de caju, castanha do Pará, que também ajudam vocês a se manterem mais saciados, porque são fontes de gordura boa, mas não deve ser consumido em excesso, para não ter muitas quilocalorias também. E a questão dos alimentos vermelhos, que devem ser os alimentos evitados ao máximo. Então, seria basicamente açúcar e alimentos industrializados. Combinar os alimentos de uma forma adequada. Então, a gente tem lá carboidratos, proteínas e gorduras. Como que você vai combinar de uma forma que você consiga potencializar aí seu emagrecimento? Então, eu trouxe uma foto, isso aqui é uma publicação que tem no meu perfil aí, ó, do Instagram, tá? Prato equilibrado com alimentos de verdade, para dar uma sugestão para vocês de como deve ser a montagem do prato. Então, aqui, ó, vejam lá então o desenho do prato. Qual que é a recomendação? 50%, metade desse prato você vai colocar saladas, tá? Seus legumes, o que você está acostumado aí a comer. E você vai colocar uma fonte de gordura boa por cima. Então, o que vai ser aqui? O azeite de oliva, pode ser lascas de amêndoa, pode ser coco também. Aí, na outra metade do prato, o que você vai fazer? Você vai colocar 20% de carboidratos, que entraria aqui, então, batata salsa, o aipim, né? Ou mandioca, não sei, na região aí de vocês como vocês chamam, né? Batata doce, entraria aqui, que seria uma fonte de carboidrato um pouco melhor do que a gente pensar no arroz, por exemplo. Arroz branco é um carboidrato puro, não é tão bom, não é nutritivo para o nosso corpo e também tem uma resposta ruim para a questão do emagrecimento. Então, prefiro esses amiláceos que eu falei aqui. E aqui, ó, proteínas. Aí você entra com uma fonte de carne, de ovo, de peixe, de frango,
uma quantidade mais ou menos em 30%. Isso aqui seria um prato adequado para um almoço que vai te dar muita saciedade. Então, essa regra de combinar os alimentos é o que vai fazer com que você não passe fome. Ninguém merece passar fome quando quer emagrecer.